Olá, eu queria contar uma pequena ilustração que fala muito desse tempo em que nós vivemos atualmente. Diz que um homem naufragou, seu barco afundou e ele se agarrou lá a uma tábua, chamada Tábua de Salvação, e ficou ali boiando durante um bom tempo e tinha um problema, ele não sabia nadar. Então foi passando o tempo, ele foi se cansando, enfim, não tinha o que fazer. Daqui a pouco passa num barco e era um coach. Esse coach falou: olha, acredite em você, você vai conseguir. Foi embora. Passou um tempinho a mais, veio lá um professor, um mestre, e disse para ele: olha, pega esse meu livro aqui eu te ensino 5 técnicas para você aprender a nadar e se salvar. Passou mais um tempo, veio lá um pensador, parou ali diante dele e disse: olha, você já reparou como nós somos apenas uma gota insignificante no meio de todo esse vasto oceano? E foi embora. Passou mais um tempinho, veio ali um religioso que disse a ele: olha, eu vou orar por você e tudo vai dar certo. E também foi embora. Até que então, esse homem já quase ali, exaurido de forças, de fôlego e tudo mais, vê chegando um outro barco, uma pessoa muito simples, que praticamente não disse nada, e simplesmente essa pessoa foi lá, pulou na água, colocou uma boia nesse homem e o trouxe para o seu próprio barco e assim o levou para a terra seca. O fato é que, o que aconteceu aqui, Passou tanta gente na frente desse cara que estava precisando de salvação, e só uma pessoa foi lá e se dispôs a talvez até arriscar a própria vida para poder trazê-lo para o seu próprio barco. O fato é que nós, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vivemos um grande naufrágio. Nós podemos dizer que o mundo está naufragando, não é? Então estamos aí diante de uma pandemia, uma crise sem precedentes aí de valores, uma crise de saúde, uma crise política, uma crise moral, ou seja, o mundo vai de mal a pior. E a própria Bíblia diz isso, que o mundo jaz no maligno. Então há uma natureza maligna que conduz as coisas aqui no mundo, por incrível que pareça. E o fato é que nós precisamos de salvação, não é? E nós sabemos que autoridades, sejam elas autoridades médicas, políticas, empresariais, não podem nos salvar, não tem como, não é? E o fato é que nós precisamos de salvação e não podemos contar com essas pessoas para tirarem o mundo dessa situação. E aí alguns falam: não, eu creio em Deus. É interessante, falar simplesmente que crê em Deus. Será que basta? A palavra de Deus diz que nós cremos em Deus, fazemos muito bem, mas os demônios também creem em Deus e tremem. Ou seja, será que basta crer em Deus? Não é? Então, a única salvação que nós realmente precisamos está em Jesus, que é diferente de crer em Deus. Crer em Deus simplesmente, ou crer que Deus existe simplesmente, não resolve a nossa vida. Muitos creem de muitas maneiras. Em dado momento, Jesus, ele estava ali com os seus discípulos, E ele fez uma pergunta para esses discípulos: o que as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? Aí responderam: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E aí então Jesus olhou bem para eles e disse: mas e vocês que caminham comigo, que estão todo dia comigo, que me conhecem de perto, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, sempre o mais impulsivo ali, Normalmente às vezes até uns bola fora. Nessa hora Pedro disse algo completamente diferente. Disse: olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus respondeu a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. O que Jesus estava dizendo para Pedro nessa hora? Que
não foi uma brilhante conclusão dele, não foram os livros, até porque Pedro era alguém iletrado, não foi a mídia, não foi ninguém com uma inteligência ou capacidade intelectual fora do comum, não veio da ciência, não veio de nada natural. Essa percepção de Pedro, que diferenciava Jesus de todos os outros, veio de Deus, de uma experiência íntima com Deus. E aí então Jesus fala para ele, olha, agora, antes você era um Simão, uma pessoa inconstante, uma pessoa que estava sujeita a tudo que o mundo leva para lá e para cá, mas agora você vai ser chamado Pedro, e Pedro quer dizer pedra, rocha, algo fundamentado. E aí Jesus fala então, sobre esta pedra, sobre essa revelação, sobre essa percepção, sobre esse entendimento, sobre essa experiência que você teve, de que eu não sou um homem comum, mas eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. É sobre essa revelação de que eu sou o Cristo que eu vou construir algo. Pessoas em volta desta revelação vão ser edificadas. E aí Jesus faz outra revelação, que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. Que todo o mal, que toda essa mentalidade, esse poder maligno, toda essa espiritualidade que é destrutiva, ou seja, toda a origem do mal, porque o mundo jaz no maligno, não teria poder sobre aquelas pessoas com a revelação de que ele é o Cristo. E ele diz ainda mais, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Chaves abrem e fecham. Então aquilo que você ligar aqui na terra, nesse tempo, vai ser ligado nos céus. E o que você desligar aqui, vai ser desligado nos céus. O que Jesus está falando? Ele está dizendo, olha, quando você tem essa revelação de que eu sou o Cristo, e você tem essa experiência comigo, você pode mudar as circunstâncias, você pode governar sobre circunstâncias, mesmo quando elas são incontroláveis ou imutáveis pelos homens, pelos meios naturais, né? Então é interessante que Jesus está dizendo, olha, não adianta crer em mim, achar que eu sou um simples profeta. Muitos pensam, Jesus é um religioso, ele mudou o calendário, é um cara legal. Muitas religiões creem em Jesus dessa forma, ou acreditam que ele fez isso. Nada disso muda. Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele diz que ele, quem crê nele, tem a vida eterna. Que coisa interessante. Então, que salvação é essa que nós precisamos? Nós precisamos da salvação do pecado. E aí quando nós falamos em pecado, muita gente pensa, mas puxa, o que eu fiz de errado? O que eu fiz para ser pecador? Essa aqui é a questão interessante. Pecado não é necessariamente uma ação, simplesmente. Pecado é uma natureza com a qual nós nascemos porque fomos separados de Deus na nossa origem adâmica. Então nós herdamos essa condição de pecado. E a Bíblia fala que o salário, o pagamento do pecado é a morte. De que morte que está falando? A morte espiritual, a morte eterna, a separação completa de Deus. Mas o dom presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero dizer para você que a vida, mesmo no meio da morte que nós estamos vendo aí fora, mesmo no meio de tanta confusão, há um caminho, que é Jesus Cristo. E Ele está se oferecendo a cada um de nós de graça. E tudo que nós precisamos fazer é crer. Não é necessariamente entender com a mente, ou fazer alguma ação, mas essa salvação desse mundo, desse sistema, e acima de tudo a salvação da segunda morte, dessa morte espiritual, dessa separação eterna de Deus, só vem quando a gente tem fé. A gente recebe a fé, não é algo com a qual nós nascemos, não é essa fé em si mesmo, essa fé nas pessoas, ou essa fé
em coisas terrenas, mas eu recebo fé quando eu recebo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E quando eu tenho essa fé, eu creio, eu confesso, eu falo, eu exprimo, eu recebo vida eterna. Em dado momento, Jesus, conversando com um religioso chamado Nicodemos, que era alguém que conhecia muito bem a palavra do Antigo Testamento, disse: olha, você precisa nascer de novo. Ou seja, essa natureza com a qual você nasceu não pode ser mudada pela religião, não pode ser mudada pelos seus bons costumes, pelo seu bom comportamento, mas é preciso uma experiência de novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência sobrenatural, em que da morte espiritual nós recebemos vida em Jesus. Portanto, crer em Jesus como simplesmente um bom mestre, um bom homem, alguém que zerou o calendário, não basta. Eu preciso crer que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. E essa mensagem que eu quero colocar para você hoje. Você que talvez esteja precisando de esperança, ou está completamente sem direção, num tempo em que o mundo está confuso, em que as pessoas estão com medo, eu quero dizer essa palavra de fé, de alegria e de esperança. Tem vida para você. Simplesmente peça a Deus, fala: eu quero ter essa revelação. E faça uma oração breve. Eu recebo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne, que se fez gente, morreu e ressuscitou para me salvar, para me dar vida eterna. Quando você fala isso de todo o seu coração, a vida eterna entra em você e você é transformado. Eu quero que essa palavra mude completamente a sua vida. Tem esperança para você. Fique na paz. Receba Jesus como vida. Um grande abraço e até o próximo.